Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É motivo de imensa alegria estar com vocês mais uma vez, gravando mais um vídeo do canal DC José Luciano. Desde já queremos louvar a Deus e agradecer a Ele pela minha vida, pela tua vida, pela nossa vida, por esse dia em que Ele nos permite estar na sua presença, louvando e engrandecendo ao Senhor Jesus. Queremos louvar a Deus por cada inscrito desse canal e hoje nós iremos assim gravar mais um vídeo. Amém? Então, meus amados, o tema em que nós escolhemos para falar hoje foi sobre finanças. Por que finanças? Finanças porque nós sabemos que Deus ele se preocupa com o nosso sistema financeiro. E é um tema bem abordado, nesse momento, até porque existem muitas pessoas que estão vivenciando situações difíceis por conta do sistema financeiro. Sabemos que o sistema financeiro ele pode ser atingido por conta de duas situações. E são as duas situações que nós vamos falar hoje. Nós vamos aqui expor e acredito que vai ser de grande valia para o nosso aprendizado. Amém? Então, o primeiro ponto em que nós podemos observar, em que nos traz prejuízos financeiros, é a mal administração. Por que a mal administração? Porque sabemos que todos temos a necessidade de viver e temos a necessidade de estar bem financeiramente para que possamos atingir um objetivo ou mais objetivos. Porém, entre todos os objetivos em que nós temos para atingir financeiramente, para chegarmos a esta conquista, que são os nossos objetivos, nós precisamos estar bem psicologicamente. Porém, quando erramos na nossa administração financeira, também atinge o nosso psicológico. Então, entendemos, muitas vezes nós erramos por gastar mais do que aquilo em que nós ganhamos. Então, isso nos mostra a mal administração em que muitas vezes nós temos. Mas por que eu estou gravando esse vídeo falando sobre finanças? Porque eu obtenho um pouco de experiência sobre o assunto devido a situações que eu mesmo vivi, que eu mesmo vivenciei. Porém, quando nós temos a mal administração financeira, então nós erramos e nós entramos em situações tão difíceis e muitas vezes dizemos, Deus me colocou na prova, mas na verdade não foi Deus, na verdade foi a minha mal administração em que me levou a situações prejudiciais, ou seja, fui prejudicado por atos que eu mesmo cometi. E muitas vezes eu confundo dizendo, Deus me colocou no vale, Deus me colocou na prova. Porém, meus amados irmãos, queridos e inscritos que nos ouvem, e também você que ainda não é inscrito, mas está ouvindo este vídeo, nós pensamos que Deus nos colocou no vale, nos colocou na prova, mas na verdade foi uma mal administração essa em que nos leva a situações dificílimas, muitas vezes até quase impossível de se levantar. Então esse vídeo nós estamos falando sobre a administração financeira, porque é de grande importância para que nós possamos viver bem, para que nós possamos estar bem, pois só está bem psicologicamente aquele que tem a mente tranquila, aquele que tem a mente confortável para tomar decisões, para ter pensamentos saudáveis que estejam nos estatutos da palavra de Deus. Então, muitas vezes nós gastamos mais do que ganhamos. Muitas vezes somos levados por impulsos, por vontade de obter ou de ter alguma coisa, por vontade de possuir algo. E muitas vezes não temos a paciência de esperar o momento certo. Então, muitas vezes nós usamos o pouco recurso que temos e não sendo ainda suficiente para obter algum objeto, para obter alguma coisa, então usamos também cartão de crédito, usamos um crédito em que nos é oferecido, porque naquele momento estamos focando
apenas na situação de ter ou de obter tal objeto, de ter ou de obter alguma coisa em que nos interessamos, porém nós vacilamos porque não é ainda o tempo e acabamos colocando a carruagem na frente dos bois. Então isso significa que nós estamos sendo mal administradores daquilo que Deus ele vem nos dando diariamente ou semanalmente ou mensalmente, porque ele nos dá. Então nós precisamos saber administrar, porque ele te dá força para trabalhar, te dá emprego, te dá vigor, mas muitas vezes você precisa, por que não dizer todas as vezes, você precisa ter sabedoria, eu preciso ter sabedoria e como usar aquilo que Deus ele nos deu, aquilo que Deus ele nos dá, aquilo que Deus ele nos concede, porque nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Então precisamos administrar bem. Observe, tem pessoas que ganham tão bem, tem pessoas que ganham 2, 3, até 4 salários mínimos, mas vivem angustiados, vivem atormentados por conta da mal administração, gastando ainda mais do que aquilo em que ganha, enquanto tem pessoas que vivem apenas com um salário mínimo, come, bebe, paga e ainda empresta para alguém que tem um salário melhor. Por quê? Porque aquela pessoa que tem um salário mínimo tem sido um bom administrador, porém a outra pessoa em que tem 2, 3 ou 4 salários, em muitos casos, não tem sido um bom administrador financeiro. E por conta disso, acaba ficando em situação difícil e precisando daquela pessoa em que com apenas um salário mínimo tem sido próspero, tem alcançado objetivos, porque tem tido uma boa administração financeira. E Deus se preocupa com a nossa administração financeira. Deus ele se preocupa com o nosso bem-estar. Deus ele se preocupa como é que nós estaremos, como estamos vivendo. Porque quando estamos vivendo, sendo bons administradores, vem a crise, vem a chuva, vem a dificuldade, mas nós estamos ali contentes, felizes, alegres, satisfeitos, porque estamos sendo bom administrador. Porque quando somos mau administrador, compramos além daquilo que podemos e logo começa as ligações telefônicas, as cobranças e os juros em cima de juros, e nós vivemos uma situação difícil, pois já não tem tranquilidade, pois já não tem sossego e apenas as cobranças tiram a paz, tiram a tranquilidade. Então daí nós vemos a importância de sermos bons administradores daquilo que Deus ele nos dá, de sermos bons administradores daquilo que Deus ele nos concede, daquilo que Deus ele nos permite, daquilo que Deus ele coloca em nossas mãos, porque quando Deus coloca na minha mão e na tua mão algo, ele coloca porque ele confia em mim e confia em você. Então precisamos ter uma boa administração, pois só existem 2 pontos para que a pessoa esteja em situação difícil financeiramente, mesmo quando se está trabalhando, mesmo quando está ganhando bem. Uma é a mal administração, a qual acabamos de citar, porém a outra é quando os nossos bens, ou seja, as nossas finanças, o nosso salário, ele tem sido sugado, ele tem sido migrado, ele tem sido cortado, quando o migrador tem acesso, quando o cortador tem acesso. Então, o salário, ele vem assumir e pelo ralo. Nós começamos a procurar por onde é, por que já acabou, porque não chegou nem ao meio do mês, no que é que está acontecendo. Então, pode estar havendo a interferência do migrador, do cortador, do sugador, e com isto a finança está atingida. O salário, ele não está dando rendimento. O salário, ele não está dando condições de que haja sempre o pão, o alimento na mesa, as contas pagas, porque o
o cortador, ele tem tido acesso ao salário. Então, Luciano, e como é que eu posso impedir que esses seres tenham acesso ao meu salário? Primeiro, eles só têm acesso ao salário se tiver legalidade. E esta legalidade, apenas o próprio homem, apenas a própria mulher é quem pode dar esta legalidade. Primeiro, seja um bom administrador. Esse é o primeiro ponto. Segundo, observe agora se o migrador e o cortador ele está tendo acesso ao teu salário. Como é que eu vou saber, Luciano, se o teu salário não está dando rendimento, se não estás conseguindo pagar as contas, mas estás vendo que a tua administração ela tem sido uma boa administração, você tem administrado bem, tem economizado, não tem comprado além da conta, além daquilo que o teu salário permite, e mesmo assim não está dando, menos do meio do mês já não tem mais dinheiro. Então observe que tem alguma coisa errada. Se na tua administração está tudo certo, está tudo correto, então existe sim interferência do migrador e do cortador e do sugador. Mas para eles entrar, como eu acabei de falar, eles precisam ter legalidade. E essa legalidade somente o próprio homem ou a própria mulher pode dar, somente o pai de família ou a mãe de família pode dar. Como é, Luciano? Através dos atos. Apenas através de coisas em que se pode fazer, ou seja, coisas erradas. Quais são as coisas erradas? A desonestidade. Mas eu quero crer e quero acreditar que eu aqui não estou falando para pessoas desonestas, mas estou falando para pessoas em que aceitaram a Cristo como Salvador, para pessoas em que crêem no Senhor Jesus, em que são honestas, pessoas em que estendem as mãos e que não encontram erro. Mas se porventura eu estiver falando para pessoas em que cometem erros dos que eu vou citar agora, então existe a oportunidade de aproveitar este momento e deixar esses erros de lado, e com isso expulsar o migrador, o furtador que está aí, expulsar o migrador em que tem tido acesso às tuas finanças. Então observe, existem pequenos atos em que dão legalidade para que esses seres eles venham a entrar e venham a nos prejudicar as nossas finanças. E quais são as legalidades? Atos errados, atos que muitas vezes nós pensamos em que são insignificantes, mas tudo é um começo. Observe em que quando iremos construir uma casa, se começa pelo alicerce, ou seja, começa cavando o chão. E tudo se começa pela primeira pancada ou batida em que a ferramenta ela bate no chão pela primeira vez e traz um pouco, apenas um pouco da terra, abrindo ali um espaço, e com isso vai se aumentando até que cava todo o espaço suficiente para um alicerce ser construído uma grande casa. Assim mesmo são as obras do migrador e do furtador. Assim mesmo são as obras em que são cometidas por esses seres, em que nós podemos dar legalidade quando agimos de forma incorreta. Qual é a forma incorreta? A forma incorreta é e sempre vai ser aquele troco que alguém recebe e passando, né? E não devolve, mesmo percebendo em que veio errado. Aquela mercadoria que é facilitada por um preço mais acessível, mas sabendo que é de mal procedência. Então, já está dando legalidade para que o migrador, para que o furtador, ele venha a ter acesso às finanças. Aquele desvio de alguma coisa em que deveria se pagar, mas não está se pagando. Por quê? Porque se encontra na situação da facilidade. Isso também é uma brecha, e pela brecha as nossas finanças elas não são protegidas por Deus. Por quê? Porque Deus ele é
tão perfeito, Deus ele é tão magnífico, que quando se tem qualquer coisa que seja de errado, as mãos de Deus que antes estavam em cima, com o erro, com as coisas em que são abomináveis aos olhos do Senhor, ele vai tirando a mão de cima. E quando ele tira a mão de cima, quem é que coloca, Luciano? Quem coloca a mão em cima é o meu e o teu adversário. São eles mesmos que têm acesso às finanças. Por quê? Porque nas nossas obras não está havendo fidelidade. Nas nossas obras não está havendo legalidade para Deus, mas está havendo legalidade para esses seres que trabalham para nos derrubar, para nos atingir. Observe, existem muitos fatos, existem muitos casos de pessoas em que são bem eclesiasticamente, financeiramente, em que muitas vezes acabam se suicidando, muitas vezes acabam tirando a própria vida. Por quê? Porque ganhou tanto e quando se sentiu impacto de perder alguma coisa, de perder algo significante para elas, então perdem também o sentido de viver. Mas por que esse impacto? Por que em que não houve defesa para que se não tivesse aquele prejuízo? Porque houve a legalidade para que fosse atingido. Porque houve a legalidade para que se houvesse aquele grande prejuízo. Porque nós não vamos entender a situação enquanto não nos aprofundarmos mais no assunto. Porque a Bíblia diz em que existe a lei da semeadura, que aquilo que a gente planta, a gente também colhe. Então aquilo que vem de forma errada, então ela não vai prosperar na nossa vida, porque Deus vai permitir que venhamos a perder. Por quê? Porque a mão de Deus não está naquilo que é errado. A mão de Deus está apenas naquilo que é certo, naquilo que é correto. Mas sabemos que fazer o certo muitas vezes se torna até algo difícil, sim, mas é necessário em que nós venhamos a estar com pouco em que recebemos, em que conquistamos de forma honesta, para que as mãos de Deus estejam estendidas sobre as nossas vidas, porque o nosso sistema financeiro, as nossas finanças, elas são abençoadas por Deus. Quando Deus ele nos dá, porque existem coisas, existem situações em que nós adquirimos alguma coisa em que não é Deus quem dá, principalmente se for de forma incorreta, porque Deus ele não nos aconselha, não nos orienta a andar errado, mas precisamos andar certo. Precisamos perseverar na palavra de Deus, no cumprimento da palavra de Deus, e a honestidade, o bom caráter é o que nos faz com que as pessoas vejam em nós a diferença, porque ainda antes de conhecermos a palavra de Deus, já se é importante e se é necessário em que se tenha um bom caráter, porque quando se tem um bom caráter, se adquire o respeito das pessoas. Quando se tem um bom caráter, se adquire a admiração das pessoas. Então, tudo aquilo em que nós conquistamos é de forma correta. Então, as nossas finanças vai bem, o nosso dinheiro é abençoado, Deus ele vai suprindo as nossas necessidades. Por quê? Porque se fecha as brechas para o erro e se abre as portas para dando legalidade para que Deus ele venha a trabalhar nas nossas vidas e nos fazer ser próspero, porque muitas vezes, ou melhor dizendo, todas as vezes, quando nós estamos com fidelidade diante de Deus nas nossas finanças, vivendo do suor do nosso rosto, ainda que seja pouco, mas vivendo do suor do nosso rosto, o migrador, o furtador e o cortador, eles se aproximam, mas como não encontram brecha, eles não vão te ver, mas vão ver o próprio Deus olhando, dizendo, aí não, porque aí eu estou
estou no meio. Aí está numa situação em que eu tenho me agradado, é fiel a mim, é uma pessoa em que tem trabalhado, tem se esforçado, tem devolvido ou não tem aceito aquilo que não é dele, aquilo que não é dela, e vocês não terão vez, então eles irão fugir e a vida será uma bênção. Por quê? Porque tudo está nos estatutos da palavra de Deus. Então, queridos irmãos, então, queridos inscritos, então, amigos em que nos acompanhem, nos assistem nesse momento, observem as suas finanças, seja um bom administrador, porque você será próspero e Deus será muito grande na sua vida, porque Deus na tua vida, Ele é do tamanho em que você imaginar. Se você fizer de Deus grande na sua vida, Ele será grande. Se você fizer um Deus pequeno na sua vida, para você, Ele será pequeno. Porém, para aqueles que reconhecem, sempre verá Deus da forma que Ele é. E como Ele é, Luciano? Ele é grande, Ele é magnífico, Ele é o Deus Todo-Poderoso que tem o seu poder ilimitado, mas nos dá o livre-arbítrio, o poder de escolha. Deus quer o meu e Deus quer o teu bem. Deus quer me ver e quer te ver sendo próspero. Então seja um bom administrador, não gaste mais do que o que você ganha, mas estimule apenas uma porcentagem daquele valor em que você pode gastar. Seja fiel ao Senhor no seu salário, seja fiel ao Senhor em tudo quanto Ele tem te dado, porque tem pessoas que são muito, mas são muito prósperos, ganhando tão pouco, porque é um bom administrador, é fiel ao Senhor financeiramente, não é isso? E vivem uma vida maravilhosa, porque ganham pouco, mas é abençoado, porque quando Deus ele estende as mãos sobre a tua casa, Ele não permite que o mal leve o que é teu, porque você tem sido justo, você tem sido justa, pode até passar por dificuldades, porque Deus ele costuma provar, porque Deus ele costuma testar as pessoas, mas quando a mão de Deus, irmãos, quando a mão de Deus, inscritos, está estendido sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nada, nenhum mal tem legalidade para entrar. Pode rodear, pode ir para um lado, pode ir para o outro, mas a tua finança o mal não toca. Por quê? Porque és fiel ao Senhor no pouco. E quem é fiel ao Senhor no pouco, Ele coloca no muito. Deus não quer saber de situação financeira elevada. Deus ele quer saber de quem anda correto, de quem tem caráter e de quem é um bom administrador. Então seja um bom administrador. Então seja uma pessoa em que está sempre nos caminhos e nos estatutos do Senhor Jesus, fazendo a vontade de Deus, cuidando da tua família, cuidando da tua casa, vivendo bem com a tua família, com os teus filhos, e serás uma bênção em nome de Jesus. Amém? Seja um bom administrador, organiza as tuas finanças, não permita, não aceite nada que seja de errado, ao contrário, porque serás uma bênção e vivereis feliz enquanto viveres nesta terra. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus conceda tudo o quanto você necessita para ser feliz. Estamos juntos. Me alegro pela tua presença, me alegro por cada um de vocês que são inscritos no nosso canal. Vamos lá, vamos seguindo em frente, porque Deus tem coisa boa para nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe, que Deus ajude. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.